bom dia. Hoje a nossa aula será sobre crase. Então, nós temos aqui na agenda nós temos dizendo o seguinte: quando usar a crase? Tá? Temos o exercício, que é o exercício na gramática, na página 177 a 179. Então, o que é crase? Crase é uma fusão, é uma mistura de uma preposição mais um artigo, tá? Então, a crase em si não é um sinal, né? Não é, no caso, as pessoas dizem assim, crase é um sinal. Não, é um acento grave, tá? Então, quando você simplesmente, a crase é uma contração de duas vogais, que é A mais A. Só que um A é o quê? Um A é preposição. Se A é preposição, mais o outro A, que é um artigo. Então, esse fenômeno é sinalizado por meio de um acento grave, que é esse acento, tá? Aqui, grave, que aí representa a crase. Então, se você unir o A mais A, que é a preposição, mais a artigo, forma A craseado, tá? Então, veja bem, a regra geral, existem 3 regras, né, gerais. A primeira, haverá crase quando for possível, cumprir 3 regras. Em palavras femininas, tá? 2, no termo antecedente que exige a preposição a, e o termo posterior que pode ser definido. Bom? Então, veja bem aqui exemplos. Quando é que você usa, no caso, a crase? Ante palavras femininas. Mas veja bem, você pode trocar aquela palavra feminina por uma palavra masculina. E craseado, no caso, você quer saber se a palavra a escola, fui à escola, você recebe crase antes da palavra escola, aí você diria assim, mas palavra escola é palavra feminina. Isso aí você sabe da regra geral. Mas no caso, você pode substituir a palavra escola por uma palavra masculina de escola, que é colégio. E substituir o a por ao ou por para. O ao ou para são preposições, tá? O ao é uma combinação que está dentro das preposições e o para está dentro das preposições também. Então, nesse caso, eu coloco crase antes da palavra escola, porque além de ser uma palavra feminina, eu posso substituir a palavra escola pela palavra colégio, que é o masculino de escola, colégio, certo? E o a craseado pela combinação ao, tá? Você também, no caso, poderia utilizar, porque no seu dia a dia você diz assim, né? Você fala, eu fui à Bahia. Eu fui à Bahia. Então, para você utilizar a crase nos substantivos próprios, você tem que observar certas regrazinhas básicas. Eu fui à Bahia. Será que recebe crase à Bahia? Você simplesmente tem que observar o seguinte, eu fui à Bahia, eu voltei da Bahia. Então, quando você volta com a contração da Bahia, então você automaticamente percebe que usa uma crase antes da palavra a Bahia. Por quê? Porque você, ao voltar, você voltou com a contração da preposição de mais a, que é a preposição mais o artigo. Então, eu fui à Bahia, eu voltei da Bahia. Eu voltei da Bahia.
Então, por isso é que você usa o acraseado, porque você, ao retornar daquele estado, você usou uma contração da preposição de mais o artigo a. Então, toda vida que você utilizar essa contração antes de um substantivo próprio, você coloca a crase. Eu fui à praia. Praia é um substantivo, no caso, feminino. Então, você usa também a palavra ou a crase no a praia. Porque você pode utilizar o masculino, seria ao mar, certo? Também nas crases, você deve utilizar crase antes da palavra hora. Por exemplo, às 3 horas. Às 3 horas. Isso quando você escreve por extenso, às 3 horas. Às. Então, você utiliza, no caso, crase antes da determinação das horas. Às 3 horas começaram a estudar. Então, você utiliza, no caso, a crase. Ou você poderia dizer, irei às 18 horas. Irei às 18 horas. Então, determinou a hora, tá? Você também utiliza a crase. Você nunca deve utilizar também crase antes de verbo no infinitivo, tá? Não se deve utilizar a crase nos verbos no infinitivo. Antes de substantivo próprio, é opcional, você pode utilizar ou não. Por exemplo, Carlos fez um pedido a Mariana. Carlos fez um pedido a Mariana. Observe que eu coloquei uma crase aqui. Eu posso utilizar crase ou não, certo? Por quê? Porque Mariana é um substantivo próprio, é opcional. Você pode colocar ou não crase antes de substantivo próprio. Agora, quando eu me refiro a um estado, a uma cidade, é como eu já expliquei, você tem que observar a crase. Eu vou ao Ceará. Será que você, eu vou ao Ceará, você já observa que não precisa. Por quê? Porque aí é uma combinação. Eu vou a Recife. Eu voltei de Recife. Será que eu poderia colocar a crase aí? Não. Por quê? Porque eu voltei com uma preposição. Eu vou a Recife, eu voltei de Recife. Então, não usa crase. Eu vou à Europa, eu voltei da Europa. Então, eu utilizo a crase antes da palavra Europa. Eu vou a Portugal, eu voltei de Portugal. Então, eu não utilizo, no caso, a crase. Só quando eu volto com a contração de mais a preposição de mais o artigo a, que é da. Outra que você pode dizer assim, a moda da casa. Eu quero um sanduíche à moda da casa, modo de, que é da moda da casa. Quero que você corte o meu cabelo à moda de fulano. Então, você, no caso aí, você poderia, colocar a crase ou não, seria opcional. No verbo no infinitivo, como eu acabei de explicar, não se deve utilizar a crase. Outra regra geral, eu coloco a frase, parabéns a você. Parabéns a você. Eu não uso crase. Por quê? Porque você, nesse caso, pode ser você homem
ou você, mulher, pode ser um gênero feminino ou um gênero masculino. E você é o pronome. Então, nesse caso, é um pronome uniforme. Eu não posso colocar crase em pronome, no caso de tratamento, que eu posso modificar, se referir a um outro gênero, tá? Então, gênero feminino ou masculino. O você, né? Você pode ser masculino, você pode ser feminino. Então, você é um pronome uniforme. Também não utilizo a crase. Tia Graça, eu posso colocar crase em pronomes demonstrativos? Posso. Aquele, aquela, né? Eu posso colocar a crase antes de um pronome demonstrativo. Não há crase antes de palavras masculinas, né? E de verbos no infinitivo. Não há crase antes de palavras masculinas e de verbo no infinitivo. Certo? Caso em que a crase não ocorre, vejamos. Casos em que a crase não ocorre. Vamos lá, para você fixar mais. Diante de quê? De palavras masculinas. Tá? Por exemplo, ó, o menino foi a pé. O menino foi a pé. A palavra pé é masculino, não é isso? Então, nesse caso, não usa crase antes da palavra pé, porque pé está no masculino. Outra regrazinha que você não pode colocar crase, como eu já avisei, diante de verbo no infinitivo. Um exemplo. O deputado começou a falar. Começou a falar. Então, o verbo falar está no infinitivo, aqui, ó, terminado em AR. Então, eu não utilizo crase antes do verbo no infinitivo. Outro exemplo, diante da maioria dos pronomes, diante da maioria dos pronomes e de expressões pronomes e expressões de tratamento. De tratamento, né? Exceto a palavra senhor, senhora, dona, exceto essas palavras aí. Um exemplozinho aqui poderia ser: entreguei os presentes
entreguei os presentes a você, né? Então, observe que o que é a crase em si? É justamente a mistura da fusão da preposição com o artigo. É a união de dois As, de duas vogais. Um A é a preposição e o outro A é o que? É o artigo. Então, quando eles se unem, formam o quê? Uma crase. Quando é que eu utilizo a crase? Antes de palavras femininas. Ou você pode substituir aquela palavra feminina por uma palavra masculina. E aquele A que você poderia saber se é craseado ou não, você substitui por um para, que é uma preposição, ou pelo ao, que é uma combinação. Se combinar a substituição, então nesse caso recebe a crase. Diante do verbo no infinitivo, como eu coloquei aqui, o deputado começou a falar. Então nesse caso, o deputado começou a falar. Falar, o verbo está no infinitivo, não se deve usar a crase. Você deve usar, também não se deve usar quando a crase? Diante de pronome de tratamento, que você não deve utilizar. Por quê? Porque o pronome de tratamento ele é uniforme, a não ser que você tenha uma exceção na palavra dona, né? E na palavra senhora, né? Que seria o pronome de tratamento. Então você tem essa exceção ainda. Casos em que sempre, no caso, que outros exemplos aqui, seria diante de numerais cardinais, que é a D, né? Diante de numerais cardinais. Por exemplo, um exemplozinho aqui, daqui a uma semana, começará a aula. Começará a aula. Então, você observa, né, essas expressões aí, numerais cardinais, que é um, uma, né? Então, nesse caso, são números cardinais. Então, você conta o numeral 1, 2, 3, 4, são números cardinais. 20, 30 são cardinais. Então, daqui a uma semana começará a aula. Eu não, no caso, também não utilizo, no caso, a crase. E, por fim, que é a última regra, em expressões de palavras repetidas. De palavras repetidas. Palavras repetidas, o mesmo que essas palavras, palavras repetidas, mesmo que essas palavras sejam femininas. Sejam femininas. Mesmo que elas sejam femininas, não se deve utilizar. Por exemplo, o líquido caiu gota a gota. Caiu gota
a gota. Então, em expressões de palavras repetidas, mesmo que essas palavras sejam femininas. Gota, gota, palavra feminina. Então, mesmo ela sendo feminina, você não vai utilizar crase, porque são expressões repetidas, gota a gota. Então, mesmo sendo feminino, você não utiliza a crase. Agora, caso em que sempre ocorrerá. Caso em que sempre ocorrerá a crase. Observe que eu estou repetindo o que eu dei no início, para que você fixe mais conteúdo, né? Então, caso em que sempre ocorrerá a crase. Casos em que sempre ocorrerá crase. Então, diante de palavras femininas. Diante de palavras femininas. Exemplo, fui à praia. Então, palavra praia é uma palavra feminina, que você poderia substituir pelo masculino mar. P. Depois de verbo. Depois de verbo. Preste atenção no verbo aqui. Que indicam movimento. Que indicam movimento. Que indicam movimento. No caso, só ocorrerá crase se o nome do lugar admitir a preposição a e o artigo a. Para facilitar, podemos usar o raciocínio. O raciocínio é 2 pontos. Quando venho, aí eu vou colocar o da, que é a contração da preposição de mais a, quando vou, crase no a, se o verbo aí
entender. Não há crase. Tá? Por exemplo, eu poderia colocar vou à Inglaterra, né? Eu vou à Inglaterra, eu volto da Inglaterra. Aí eu utilizo crasear. Quando eu vou com da, quando eu volto com da, crasear. Quando eu volto com de, crase não há, certo? Eu vou à Europa, volto da Europa. Quando eu volto com da, crasear. Eu vou a Recife, eu volto de Recife. Quando eu volto com de, crase não há. Vou com da, crasear. Volto com da, crasear. Volto com de, crase não há. Então tem essas regrazinhas que você deve saber utilizar, certo? Então, nesse caso, gente, para você saber crase não é tão difícil. Basta você observar as palavras femininas, os verbos no infinitivo, utilizar a preposição ou a combinação, observar se aquela palavra eu posso substituir aquele substantivo por um outro no masculino, se é antes de horas determinadas você utiliza, tá? Então não é difícil você utilizar, tá? Então fica aí a nossa aula sobre crase. Quando vocês forem exercitar, com certeza irão se lembrar de tudo isso, ok? Então fique com Deus, faça uma atividade e até a próxima aula.